Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós encontramos um texto sagrado que vem nos trazer alguns elementos de reflexão importantes. Primeiramente, nós vemos que Jesus vai à sinagoga no dia de sábado, e ali havia um homem que tinha a mão direita seca. Aqui existe um simbolismo. A mão é símbolo da vontade de Deus, é símbolo daquilo que é o serviço segundo esta vontade de Deus. A mão seca simboliza que esse homem ele possuía uma incapacidade para o serviço e uma incapacidade para fazer a vontade de Deus. Por isso que a destra, a mão direita, simboliza justamente isso, a vontade de Deus em nossa vida. Ali naquele meio, aquele homem vai estar num lugar afastado. E Jesus, sabendo que aquele homem ali estava, Jesus vai dizer: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Veja que Jesus Cristo, ele sempre nos olha. Ele sempre quer nos tirar do nosso comodismo para nos colocar no meio. Estar no meio é estar servindo o próximo, é estar servindo, trabalhando para a obra de salvação. É isso que nós precisamos exercitar a cada dia. Por isso que nós só conseguiremos corresponder o chamado de Deus para a nossa vida, esse chamado de sair do nosso comodismo, do nosso lugar de escondimento, para vir para o meio, se primeiro nós formos curados da nossa mão seca. Ou seja, se primeiro nós buscarmos praticar a vontade de Deus. E na medida em que nós praticamos a vontade de Deus, nós começamos a nos tornar aptos a realizar a missão do próprio Deus em nós. E assim Jesus ele vai nos levando para o meio das pessoas, para que nós possamos servir, se colocar à disposição do serviço da obra de salvação, para que nós possamos dedicar atenção, para que nós possamos suprir a necessidade de alguém, que nós possamos aconselhar, iluminar as consciências anunciando o Evangelho, ou simplesmente dar o nosso testemunho de vida, que já é uma grande manifestação da presença de Cristo em nós. E assim nós devemos cada vez mais viver, para que dessa forma tudo aquilo que nós façamos possa ser um grande sinal de Deus para o mundo. É assim que nós vamos dando passos decisivos em nossa vida. Por isso que aquele homem, ao chamado de Jesus Cristo, ele levantou e foi para o meio daquelas pessoas. E Jesus Cristo ali realiza aquela cura.
Veja que também Jesus ele faz um grande questionamento àqueles homens que estavam ali esperando que Jesus Cristo fizesse alguma coisa no dia de sábado para poder acusá-lo. E Jesus vai perguntar: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Veja que Jesus aqui ele nos traz algumas coisas fundamentais para a nossa vida, que são as bases, os axiomas morais da nossa vida, porque nós devemos sempre buscar fazer o bem e evitar o mal. Nós sempre precisamos buscar salvar a vida e não deixar perder. É por isso que nós precisamos entender que o sábado, ou seja, o dia dedicado ao Senhor, é um dia de vida, um dia para gerar vida, para edificar as almas. E é por isso que nós cumprimos os preceitos religiosos, é por isso que nós vamos correspondendo o chamado de Deus na nossa vida através dessa santificação do dia sagrado, para que essa prática divina possa se estender pelo resto da nossa semana e nós possamos realmente se alimentar de Cristo na celebração e possamos ir transmitir Cristo para as pessoas que nós encontrarmos durante o nosso dia a dia. Assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus, assim nós estaremos aptos a servir as pessoas da obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.